triunfo, apenas um triunfo o Bahia tem na história dos confrontos jogando em Porto Alegre contra o Grêmio. Foi em 2019, Arthur Vitor 1-0. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia que entra em campo hoje, mais conhecido como sábado, 19 horas, Bahia e Grêmio e Bahia, estádio dos caras, Rasta. E o Bahia, que só venceu uma única vez lá, vai ter que se virar para conseguir o seu segundo triunfo na história dos confrontos entre Bahia e Grêmio jogando em seu território. O confronto geral são 51 jogos, sendo que o Grêmio venceu 22, o Bahia venceu 13. Só que dessas 13, Rasta, 12 foi aqui em Salvador. Apenas uma foi lá e o Bahia tá precisando melhorar esses números aí porque tá tenso. Vencer o Grêmio no seu território, no cenário normal, já é complicado. Agora imagine na situação que o Bahia se encontra. Com um técnico interino, um elenco que não tá resolvendo o problema e com 6 jogos sem vencer. 6 jogos que o Bahia não consegue um triunfo. As coisas estão difíceis, inclusive para o dono da casa. O Grêmio também não tá na situação fácil, não. O Grêmio, que é o vice-lanterna, venceu aí o último jogo com um gol polêmico, uma arbitragem polêmica que ajudou o Grêmio. Dizem que aquilo ali não foi pênalti, eu não sei. Eu só sei que seria muito difícil aquele pênalti ser marcado se fosse o Cuiabá, se fosse vantagem do Cuiabá, se fosse o contrário, eu dificilmente acho que seria marcado um pênalti pro Cuiabá naquela situação. Mas o Grêmio venceu, tá aí empolgado, querendo sair da zona de rebaixamento. Com 13 pontos na vice-lanterna, o Grêmio com certeza vai estar empolgado para conseguir o segundo triunfo seguido. Aliás, depois que o Filipão chegou, já melhorou bastante, né? Já está com um aproveitamento de 52% nos últimos 7 jogos. Então o Grêmio tá ali em casa, sabendo que vai pegar um Bahia todo desmantelado, todo acabado, precisando desesperadamente de um triunfo sem treinador, com um treinador interino, na verdade, né? Porque o Bahia já tem treinador, o senhor Diego Dabov vai estar em Porto Alegre acompanhando das arquibancadas, mas é o português Bruno Lopes que estará na beira do campo comandando o elenco tricolor. E o que esperar do senhor Bruno Lopes nessa partida? O Bahia não terá o Juninho Capixaba para esse jogo porque é atleta do Grêmio, então não pode jogar contra o Grêmio. E o Matheus Bahia deve ser o seu titular, mas ele levou o Mike do time de transição. Levou também o Raí, que é um jogador do sub-20, já está no time principal em pouquíssimo tempo, então deve ser um cara que está jogando muito futebol aí nas divisões de base do Bahia, porque já teve uma ascensão assim meteórica para o time principal. Apesar de que a gente sabe que o time principal não tem elenco, então qualquer um que chegue para agregar será bem-vindo. Se alguém do sub-17 estiver em boa fase, seria muito bom também jogar no time principal, porque a gente sabe que os medalhões, os caras ali acima de 30 não estão resolvendo. Gilberto até que saiu do jejum de gol, conseguiu fazer seu golzinho aí depois de mais de 30 dias sem balançar as redes, então a gente espera que aquela má fase tenha passado e ele volte sim a fazer gol. O Roda Gega é o seu substituto direto que já entrou em 2 partidas e também não tem mostrado nada de excepcional, não tem mostrado nada para dizer assim, ah, o cara é bola, então a gente também vai ter que ficar aguardando o que vai acontecer. É provável que o time do Bahia não tenha tantas mudanças. O Bruno Lopes até já falou que não teve tempo hábil para poder montar nenhuma estratégia diferente do que o que já vinha sendo apresentado para o seu torcedor. E é um perigo que a gente corre, porque o que já vinha sendo apresentado para o torcedor não era nada que nos agradasse, Rasta. Então, dificilmente a gente vai ver mudanças nesse jogo de hoje. Eu espero que a postura, pelo menos, mude, porque foi isso que o Bruno Lopes prometeu em suas declarações. A postura do Bahia será diferente e vamos ver como é que será essa postura. O fato é que o Rossi deve voltar para esse time, o Rossi que estava suspenso, volta para esse time. Como eu já falei, o Matheus Bahia deve voltar para a lateral esquerda. Agora, no meio do campo, Rasta, quem vocês colocariam no meio do campo? Acho que o meio do campo do Bahia hoje é a maior incógnita que tem na escalação. A zaga, as laterais e lá na frente todo mundo já sabe quem é. O próprio goleiro, ninguém tem dúvida que será o Matheus Teixeira, mesmo pelas falhas que ele está tendo aí nos últimos jogos. Eu acho que o Matheus Teixeira está com muito crédito para continuar na titularidade, mas o meio do campo, Rasta, quem serão os caras do meio do campo? Danielzinho eu acho que é um cara que também vem
nos seus altos e baixos, mas deve ser mantido na titularidade. De repente, espero até que ele se empolgue com essa renovação que teve aí até o final do ano de 2023, então de repente ele fique mais tranquilo e jogue seu futebol de antes, não fique naquela mesmice de ficar jogando só para os lados. De vez em quando ele dá uns petelecos de fora da área, mas não é um jogador que costuma fazer gols de fora da área. Espero que ele melhore isso, porque é importante ter um jogador de meio do campo que encontre uma bola ali e de repente chute com qualidade para a meta do adversário e consiga fazer o gol. A gente já viu isso com o Jonas, a gente já viu isso com o Patrick de Luca, a gente já viu isso com o Matheus Bahia. Então a gente tem que ter jogadores no meio do campo que chute pro gol, e não dê uns petelecos pro gol. O Bahia, que é um time que está carente de jogadores que chutam de fora da área. O Gilberto é um deles que também chuta bem de fora da área. No ano passado, contra esse mesmo Grêmio, fez um golaço de fora da área, mas foi marcado um impedimento que não existiu. Inclusive, quem estava no árbitro de vídeo é o árbitro que vai estar hoje em campo. O senhor Caio Max era o árbitro de vídeo no jogo do ano passado que anulou aquele gol legítimo do senhor Gilberto, e ele vai estar em campo hoje. E o Grêmio, que vinha aí de uma ajudinha da arbitragem no último jogo, de repente, se tiver alguma outra polêmica nesse jogo, com certeza o Bahia não será beneficiado. Vamos torcer para que seja diferente, o que eu acho muito difícil, Rasta. Mas falando da meiuca do Bahia, eu manteria o Lucas Mugni, que eu acho que é um cara que está trabalhando muito bem. Eu colocaria o Ranieri nesse jogo. Acho que o Ranieri, ele merece sim ter uma oportunidade como titular. Tantos outros jogadores já teve e não está conseguindo resolver. Por que não apostar nos caras da base? Acho sim que o Ranieri seria uma boa opção, e acho que foi isso que fez com que o senhor Dado Cavalcante tenha caído no Bahia. Não ter apostado, não ter feito o que falou, não ter pensado fora da caixa. Hoje o Bahia vai ter o Gustavo Henrique, o Mike, o próprio Raí. Isso é uma boa mensagem para os medalhões, porque a gente está vendo que tem gente chegando querendo fazer diferente do que o que estava sendo feito no passado recente. Tanto o senhor Mano Menezes quanto o senhor Roger Machado, que inclusive já caiu lá no Fluminense, mas o Dado Cavalcante, estavam fazendo coisas semelhantes, mantendo medalhões sem boa performance em campo. E eles caíram porque não mudaram a sua postura. O Dado Cavalcante, quando chegou, teve até essa filosofia de tentar pegar jogadores da base e lançar no time principal, mas depois perdeu a coragem. Depois que alguns jogadores da base não surtiram tanto efeito, ele perdeu a coragem de ficar tentando novos jogadores da base, e com isso caiu. Caiu porque foi frouxo. E agora o técnico que vem deve, pelo que eu tenho ouvido falar e lido também nas redes sociais, deve fazer diferente disso aí. Deve dar mais oportunidade à galera mais jovem, deve dar mais oportunidade ao pessoal da base, e eu vou torcer para que isso aconteça, porque é dessa forma que o Bahia vai conseguir lançar novos jogadores, pode descobrir novos talentos e fazer mais dinheiro, porque com certeza esses caras vão ser vitrine no Campeonato Brasileiro, vão despertar interesse de outras equipes, e o Bahia vai conseguir mais rapidamente sanar os seus débitos, sanar as suas dívidas e não fazer mais dívidas, Rasta, porque com os medalhões em campo, o Bahia só faz mais dívidas. Além de ter que pagar as fortunas que eles recebem de salário, tem mais os direitos de imagem, que também são outras fortunas, e o Bahia só fica tendo péssimos resultados e pagando altos salários. Não é muito inteligente isso, eu espero que isso mude, e mude a partir de hoje. Hoje, Bruno Lopes, o técnico português, estará na beira do gramado, espero que faça diferente, e o cara que vai ficar na arquibancada, o senhor Diego Dabov, que tenha sucesso com uma filosofia diferente da mesmice dos técnicos brasileiros. Talvez seja por isso que os técnicos brasileiros estejam perdendo espaço para os técnicos estrangeiros. No Campeonato Brasileiro desse ano já são 6 estrangeiros. 6 estrangeiros. 3 argentinos, 2 portugueses e 1 uruguai. Se os estrangeiros continuarem tendo boa performance, daqui a pouco teremos 20 estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, Rasta. Boa sorte pro Tricolor e que o triunfo venha finalmente lá na casa dos caras, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!